eu abre queixo, olha. Ele eu abre queixo, olha. Todos, prazer, sou Bruno Hilário de Oxalá e venho mais uma vez através desse meio de comunicação falar um pouco mais sobre os orixás. Mas primeiro, para quem não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul, propriamente da religião chamada Batuque, né? Da nação Ijexá. É uma cultura africana onde cultuamos os orixás, né? E hoje vou falar sobre o orixá Odé. Mas antes de falar sobre o Pai Odé, gostaria de pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo que deixe o seu like no nosso canal, Relíquia dos Orixás, que também, se puder, se inscreva no canal, né? Pode também me seguir no Instagram, Bruno Hilário, né? E me procurar no Facebook, Bruno Hilário ou Bruno Hilário de Oxalá, tá? Lá você vai encontrar mais informações sobre a minha pessoa, né? E também vai ter mais conteúdo sobre o nosso canal, eu falando, explicando um pouco sobre os orixás, também tem lives, enfim. Tem bastante conteúdo lá para vocês aproveitarem um pouco, né, daquilo que eu tento passar para cada um, né? Longe de mim querer passar fundamento, né? Mas estou aqui para passar um pouco do conhecimento, né? Dentro daquilo que eu aprendi, né, durante esse pouco tempo que eu tenho de religião, mas estou aqui para passar um pouco sobre essa espiritualidade, sobre essa ancestralidade, sobre esse conhecimento, né, africano perante a cultura chamada Batuque, tá bom? Mas vamos então falar sobre o orixá Odé. O Pai Odé, que representa o orixá caçador, né, o orixá da caça, da fauna, da flora, né? Também é responsável pelos animais, pelos frutos, pelas matas, pela ecologia. Orixá provedor, né? Orixá que representa também a fartura, as boas novas. Por ele ser o orixá da fartura, ele que é responsável por trazer o alimento para dentro do nosso lar, né? Para dentro da nossa casa, trazer alimentação para nossa família, né? Também é o orixá responsável pela percepção, pelo raciocínio lógico, pelo senso da observação, né? Afinal, conta já a lenda, que daqui a pouco irei contar, ele é responsável pela a única flecha que matou o pássaro, né? Esta flecha, então, simboliza o quê? O orixá que traz o direcionamento na vida das pessoas. É ele que nos ajuda a ter uma boa condução. Mas assim como também ele é o orixá do direcionamento, também pode ser chamado do orixá da liberdade, né? Pois ele é um caçador, né? Está acostumado a viver dentro da mata, né? Caçando e trazendo o alimento, né? A fartura, enfim. Então ele também pode ser considerado um orixá da liberdade, aquele que gosta de ser livre, que não gosta de ser preso, como representado por um animal selvagem. Afinal, ele que cuida dos animais, né? Dos animais silvestres, dos animais também domésticos. Tá bom? Claro que dá pra gente selecionar, né, os animais e distinguir cada um para um orixá, mas de forma geral é ele que cuida de todos os animais, tá bom? Vamos lá então. Hoje eu vou contar uma lenda aonde Odé ganha o título de Rei do Queto, o rei da flecha só. Vamos colocar desta forma. Certa feita no reino dos orixás, né? Estava para acontecer a festa da colheita, a festa do inhame, né? A festa da colheita. Então, nesta festa, todo o povo era convocado, entre reis e súditos, escravos, todo o povo, né? Só que neste período, naquela aldeia, havia uma certa contenda, uma certa briga, né? Uma certa rivalidade entre homens e mulheres, aonde as mulheres prevaleciam seu poder sobre os homens, pois elas tinham o poder do feitiço, né? O poder da feitiçaria. E essas mulheres, né, que eram consideradas propriamente feiticeiras, eram chamadas das Yami-Oxorongás, né? E então, esta festa foi convocada a todo o povo, só que as Yami-Oxorongás estavam, mais uma vez, querendo mostrar o seu poder sobre os homens, né? Então, foi convocado para todo mundo nesta festa. Chegando lá, a festa estava muito bonita e começou então a vir um pássaro muito grande, né? Um pássaro gigante, né? E esse pássaro, ele devastava tudo que estava ali. O rei daquele local, muito preocupado com toda a situação, resolveu então chamar alguém que pudesse deter aquele animal, né? E assim foi convocado
um caçador de 50 flechas, um caçador de 20 flechas, um caçador de 15 flechas e um caçador de uma flecha só, né? Só que caçador, né, na cultura iorubá se chama Odé, né? Só que esses caçadores todos tentaram e nenhum conseguiu ter êxito naquilo que buscava, né? O rei, já muito preocupado com toda a situação, resolveu então convocar o único caçador, o Odé, que estava lá, para ver o que esse caçador poderia fazer, né? E assim foi passando dias, né? Alguns dias. Só que chegou a vez de Odé, né? Desse propriamente Odé, né? Odé então deixou aquele pássaro para lá e para cá e continuou observando toda a situação. Só que todos os outros caçadores, eles não observavam. Como eles tinham muitas flechas, né? Eles usavam da agilidade para poder capturar propriamente aquele pássaro, né? Só que eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam. Então Odé fez diferente, só que o rei continuou preocupado porque continuava a devastação, continuava o poder feminino sobre os homens propriamente ditos, né? Porque as feiticeiras estavam dominando aquela região, né? Então Odé observou e assim se passou um dia inteiro dele observando toda a situação, né? E até que então o rei chegou nele e disse: até quando isso vai acontecer? Até quando tu vai deixar com que esse animal, esse pássaro, destrua a nossa aldeia? Odé então pediu mais um pouco de silêncio, né? E observou mais um pouco. Aquele pássaro então veio avante a Odé, né? A este caçador, a Odé. Quando ele chegou perto de uma árvore onde Odé estava, Odé mirou bem e atirou uma única flecha, né? A sua única flecha que ele tinha. E foi certeira, né? Nessa exatidão, nesse senso de observação, nesse equilíbrio, né, de harmonia entre o tempo, a espera e a fugacidade, né, de tirar a flecha na hora certa, fez com que Odé matasse esse pássaro, né? Então, todo o povo se surpreendeu com todo o raciocínio lógico de Odé, com todo esse senso de observação de Odé, né? E ficou muito contente, porque o poder das Yami-Oxorongás, né, que eram as mães feiticeiras, para que vocês entendam o que significa este nome, né, caiu naquele exato momento, né, porque Odé conseguiu fazer com que aquele pássaro, que era o que subjugava todo mundo, acabar caindo sobre a terra, né. Então, as Yami-Oxorongás, as mães feiticeiras, vieram ao encontro de Odé, né? E Odé falou que ele tinha o poder da bruxaria, da feitiçaria, né? Propriamente para que elas se abaixassem um pouco, né? Por que assim? Por que elas foram consideradas as mães feiticeiras? Porque antigamente os homens prevaleciam sobre as mulheres. Só que daí então foi criado, para que vocês entendam, um clã, né, do poder feminino, né? Onde encontrava os orixás, né, propriamente ditos. Só que era esse poder feminino, né, fazia certos julgamentos do que é certo, do que era certo e do que era errado. Só que esse poder feminino só prevalecia o lado feminino, só as esposas, né, só as mulheres, né? Então as mulheres estavam tomando conta de tudo, né? Só que tudo tem que ter uma harmonia, tudo tem que ter um equilíbrio. Então Odé foi lá, né, e fez o seu trabalho, né, de observar, de pensar, de mostrar o passo certo na hora certa, de mostrar o direcionamento da sua flecha para que ela seja certeira, né? Para que conseguisse se tornar rei de Queto, rei daquela situação, rei daquela aldeia, né? Então, assim, resumidamente, Odé foi considerado rei de Queto naquele momento, pois ele conseguiu equilibrar novamente o poder entre os homens e as mulheres como iguais, né? Então, para que vocês entendam, este é o significado de toda essa lenda, né? Por que Odé é considerado o caçador de uma flecha só? Por que a sua flecha é certeira? Por que ele é o orixá dos objetivos, o orixá da caça, da fartura? Enfim, de tudo aquilo que eu havia falado antes, né? Para que essa lenda conta para que sirva de aprendizado para saber que é a ele que devemos recorrer quando precisamos de um direcionamento, né, de uma certa liberdade dos nossos corações, né? Também tem um axé, né, que a gente canta,
que é assim: Onibobo com Eleci Okutá, né? Que representa que tu esconde tudo, né? De todo mundo, mas não por muito tempo, né? Tu pode esconder tudo dos seres humanos, mas nunca pode esconder nada do orixá, né? E esta reza é uma reza de Odé, pois ele é que tira o oculto, ele que desbrava, ele que resolve, ele que dá o direcionamento para que as coisas se clareiem e se tornem num senso de liberdade, tá bom? Né? O dia do Pai Odé, então, é na sexta-feira, junto com o orixá Otim, né? Que estão sempre juntos, Odé e Otim. Eu já contei da lenda de Otim, né? E aqui estou contando um pouco da lenda de Odé, um pouco separadamente para que vocês compreendam um pouco de cada orixá, né? Mas também ele responde junto na sexta-feira com o orixá Iemanjá, né? Que é o orixá dos pensamentos. Então, Odé é o orixá do senso de observação, né? Dos objetivos, das percepções, do raciocínio lógico, da liberdade, é aquele que nos induz, que nos conduz, né, para um direcionamento, né? E ele que traz para a gente a fartura na nossa vida, né? Então eu sempre digo que o Odé não deixe faltar o pão, o grão, o milho e o copo d'água para beber, né? E se quiser a fruta, né? E o alimento, né? Do cotidiano, para que jamais falte na nossa mesa um bom alimento, né? Então é ele que recorremos para isso. As suas ferramentas, né? É o ofá, que é o arco e a flecha. Também o bodoque, também podemos usar dentro da nossa cultura aqui do Ijexá, a lança para o Pai Odé, né? Ele é responsável, então, por todo esse trabalho, né? E é ele que nos conduz para que a gente tenha direcionamento em nossa vida. Podemos recorrer a ele também para que a gente tenha fartura na nossa mesa e também prosperidade, porque ele também é o orixá da prosperidade. Ele nos ajuda a que a gente possa ter esse axé na nossa vida. Tá bom? Espero que eu tenha contado um pouquinho desta lenda do Pai Odé, trazido um pouco de conhecimento para vocês, dentro do meu conhecimento, dentro da minha forma de linguagem, né? Peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e outro dia irei contar um pouco mais sobre os orixás. Obrigado a todos e um bom axé, que o Pai Odé abençoe os nossos dias e que jamais falte o alimento na nossa mesa. Axé a todos. Obrigado.